Hora da diversão, vou te contar uma história do fundo do meu coração. Olhinhos, boquinha, ouvidos, prestem atenção. A hora do silêncio para ouvir a contação. Bom, a Pro vai contar uma historinha para vocês hoje, né? Como a Pro cantou aqui na música, uma historinha, né? Porque amanhã é dia da consciência negra, dia 20 de novembro. A Pro vai contar uma historinha para vocês aqui, para vocês entenderem um pouquinho a importância do dia da consciência negra. Bom, era uma vez uma cidade muito bonita e colorida. E lá haviam pessoas brancas, vocês estão vendo? E as pessoas, essas aqui são as pessoas brancas e elas eram muito unidas. Elas eram muito unidas, essas pessoas brancas. Olha como elas eram unidas. Bom, e não havia só pessoas brancas. Havia também pessoas negras, viu? Que são essas aqui. E elas também eram muito unidas uma com a outra. As brancas unidas com as brancas e as negras unidas com as negras, né? Mas tinha um probleminha nessa cidade, meus amores. Vocês perceberam o que é? As pessoas negras, elas não se uniam com as brancas e as brancas não se uniam com as negras. Elas viviam separadas, como vocês podem ver. Negros com negros e brancos com brancos. Eles não se misturavam. Por que isso acontecia, meus amores? Porque os brancos, essas pessoas brancas, elas achavam que elas sabiam mais do que os negros, que elas eram mais inteligentes, que elas eram melhores, elas sabiam mais. E então elas não precisavam dos negros. Então elas largavam eles de lado, isolavam, não dava atenção, não dava crédito, não dava atenção aos negros, porque elas achavam que elas eram melhores por ser branca. Elas eram melhores. Elas sabiam mais do que eles e não precisavam deles. Então elas isolavam, largavam eles lá, ó, isolavam, não davam atenção, ficava bem afastado dos negros. E os negros, né, as pessoas negras ficavam muito chateados com isso, muito triste. Por quê? Porque eles não queriam ficar assim, né, desunidos com os brancos. Eles queriam se unir, eles queriam ensinar várias coisas que eles sabiam, né, para os brancos, um monte de coisas legais que eles sabiam. Depois a Pro vai falar um pouquinho. Bom, meus amores, só que toda vez que uma pessoa branca tentava vir de lá para falar com os negros, né, às vezes uma das pessoas brancas tinha vontade de chegar até os negros, curiosidade de conversar, falar com eles, né? Fazia amizade, né? Porque eles eram muito felizes, carismáticos. Porém, toda vez que um tentava, os outros brancos não deixavam ele chegar perto, não deixavam, meus amores. E aí os negros ficavam muito tristes e chateados porque eles queriam, né, se juntar com os brancos, se unir e ensinar para eles o que eles sabiam. Eles queriam, por exemplo, ensinar um joguinho que eles sabiam, né, que se chama capoeira. Quem sabe o que é capoeira? Então os negros queriam ensinar os brancos esse jogo, né, de capoeira. E também a tocar uns instrumentos, como por exemplo tambor, ó, pam, 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 tambor. Quem sabe o que é tambor? Todo mundo sabe, né? Então eles queriam ensinar os negros a tocar tambor, e birimbau também. Quem sabe o que é birimbau? Aquele instrumento da capoeira. Eles queriam ensinar, né, para os brancos que eles sabiam. E também algumas comidas deliciosas que os negros sabiam fazer, como por exemplo feijoada. Os negros queriam ensinar para os brancos também essa comida gostosa chamada feijoada e muitas outras comidas típicas que os negros sabiam fazer. Mas infelizmente eles não se misturavam, né? E então
Os brancos perceberam a grande riqueza de aprendizado que os negros tinham. E aí eles perceberam que eles estavam perdendo de aprendizado por não querer se unir com os negros. E eles perceberam também que o coraçãozinho deles estavam assim, ó, partido, dividido, desunido, né? Metade de um lado e metade do outro. Tanto dos negros como dos brancos. O coração estava dividido, metade de um lado dos brancos e metade do outro. E então, um líder dos negros resolveu mudar essa situação. Ele chegou até as pessoas brancas e falou para eles: não pode haver desunião conosco entre os negros e os brancos, pois para a união, por respeito e por amor, não existe cor. O que importa é o coração e respeitar e amar o próximo. E então os negros, ouvindo aquilo, concordaram com ele, né? Porque realmente estava errado, o coração deles estava dividido. E pro amor e por respeito, não existe cor, gente, não existe raça, não importa a cor, né? O que importa é o nosso coração. Então eles resolveram que marcar um encontro e se encontrar e se unir um com o outro. E aí então eles se uniram, eles conversaram e viram que todos eles são iguais, só muda a cor da pele. O que importa é o amor no coração. Então eles se uniram. Eles se uniram e perceberam que então agora sim o coração ficou como? Completo. Tá vendo o coraçãozinho aqui? Agora sim o coração ficou completo. E eles perceberam que independente de uma parte, de algumas pessoas serem brancas e a outra serem negras, os dois grupos se encaixavam, né? Ou seja, eles se encaixam um ao outro. Ou seja, o coração se encaixou um ao outro, né? E o coração deles se uniram. E eles se uniram. Então, meus amores, eles se uniram e foram felizes para sempre, né? Qual é a moral dessa historinha que a Pro contou? Qual é a moral dessa historinha? O aprendizado, né? Que nós vamos levar dessa historinha. Não importa se somos diferentes, né? Se a cor da pele da Pro é diferente da sua, a sua cor é diferente da cor da Pro, não importa. Se a cor do seu amiguinho é diferente da sua, a sua do seu amiguinho, não importa. Isso não importa a cor dele, o cabelo dele, se ele é baixinho, se ele é alto, não importa. O que importa é o coração dele. E Deus nos ama, ama cada um de nós da mesma forma, tanto o negro quanto os brancos, né? Independente da nossa cor. Ele nos ama e nós temos que amar uns aos outros, respeitar o coleguinha, respeitar uns aos outros, independente da cor, independente do cabelo, da raça, nós temos que amar e respeitar. E se unir, se encaixar com ele, amar, brincar com um amiguinho, independente da cor, viu? Pois o que importa é o coração, viu, meus amores? É essa a nossa história. Bom, meus amores, a Pro contou essa historinha para falar um pouco sobre o Dia da Consciência Negra, né? O Dia da Consciência Negra é hoje, dia 20 de novembro. Por que a importância? Por que dia 20 de novembro? Para relembrar a morte, é dia 20 de novembro para relembrar a morte de Zumbi dos Palmares. Tá vendo a foto aí? Zumbi dos Palmares. Bom, a morte de Zumbi dos Palmares foi no dia 20 de novembro de 1965, né? Então, a partir daí, né, foi tirado esse dia, 20 de novembro, para comemorar o Dia da Consciência Negra. Esse dia é para que nós venhamos valorizar, né, essa raça, né, negra, né, que tem no Brasil, que contribuiu para a nossa cultura, né? O aprendizado de comidas típicas, como feijoada, várias outras comidas típicas, algumas brincadeiras, alguns jogos, né, como capoeira, instrumentos, né, como berimbau, tambor, né, e várias outras brincadeiras, né, tem muitas brincadeiras. Os negros contribuíram muito para a cultura do Brasil, muito mesmo,
viu? Acho que o Brasil não existiria, né, sem os negros, não existiria. Não existiria, eles fazem parte da nossa cultura. Bom, os negros, quando eles chegaram da África aqui para o Brasil, né, eles foram escravos, né? E eles lutaram muito pela liberdade deles, né? Por isso também, né, esse dia da consciência negra, eles lutaram muito, né? E a abolição, e logo após a abolição, né, da escravatura, no dia 13 de maio, eles iniciaram uma grande luta, eles começaram a fazer protesto, lutaram muito pela igualdade racial. Por quê? Porque eles tinham sido libertados, né? Só que continuavam a desigualdade, eles eram excluídos da sociedade, da educação, eles não tinham acesso à educação, a trabalho, eles eram excluídos da sociedade, e eles lutaram muito pela igualdade racial, e eles conseguiram, né? Só que a luta ainda continua, porque o racismo ainda existe, o preconceito, infelizmente, ainda existe. Então a luta continua até hoje. Até hoje lutam, né, por, por igualdade, né? Então é isso, meus amores, né? Como a Pró já ensinou para vocês, independente da nossa cor, né? Deus nos ama da mesma forma, nós somos todos iguais por dentro, nosso sangue é da mesma cor. O nosso coração é da mesma cor, viu? E nós nos encaixamos um ao outro. Então, vamos nos unir, independente da cor, viu? É isso, a nossa aulinha fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, viu? Vocês tenham entendido, viu? Tchau. Fiquem aí para nossa atividade de arte, viu? No próximo vídeo.